livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 a seguir, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, igreja, que, aleluia, Daniel era um dos 3 principais, aleluia, príncipe dos governadores, ali, os quais governava a todos os outros. Louvado seja Deus para ajudar o rei Dário. Mas ele tinha ali uma posição a qual, aleluia, os opositores o invejavam. E eles tentam de alguma forma derrubar a Daniel. Eles tentam de uma forma acusar a Daniel. Porém eles não conseguem achar nenhum pecado, nenhuma falha em Daniel. Então eles vendo que não tinha o que acusar a Daniel, eles agora inventam alguma coisa. Eles entendem que a única maneira seria atacando a fé, atacando a vida religiosa de Daniel, a vida que ele tinha para com o Senhor. E ele então, aleluia, conhecendo o rei Dário, sabendo que ele era um rei orgulhoso, eles então se reúnem ali, os príncipes, presidentes, louvado seja Deus, e muitos outros ali, eles se reúnem e vai até o rei, fala que eles haviam se reunido e fala com o rei para que ele assinasse ali um decreto, para que todos, aleluia, só fizessem petição ao rei, que durante 30 dias nenhum homem poderia fazer petição a nenhum Deus ou a homem algum, a não ser ao rei Dário, e aquele que não, aleluia, aquele que não cumprisse o decreto, aqueles que adorasse a outro Deus, fizesse alguma petição a algum Deus ou a algum outro homem que não fosse o rei Dário, seria lançado na cova dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção, e que foi o que eu li, é o versículo 10, é que Daniel, ele fica sabendo que o decreto havia sido assinado. Ele poderia naquele momento se esconder, ele poderia naquele momento não orar, ele poderia ficar ali os 30 dias sem orar, ou quem sabe orar em secreto, com as portas e janelas do seu quarto fechada. Ele poderia orar, aleluia, no seu pensamento, mas a Bíblia diz que mesmo ele sabendo, ele entra para o seu quarto com as janelas abertas, e ele ora de frente da janela para todos ver que ele estava orando, para todos ver que ele estava clamando ao Deus vivo todo-poderoso. Primeiro porque Daniel sabia que o que ele precisava, a resposta que ele precisava, aleluia, não podia vir do rei nem de nenhum outro homem, a não ser através do Senhor Jesus Cristo por meio de suas orações. Depois ele sabia que não adiantava ele esconder a sua oração. Louvado seja Deus, esconder daqueles homens, porque em algum momento eles iriam ver Daniel orando. Além disso, ele iria demonstrar covardia, e Deus chama covarde, porque os covardes abraçam do caminho volta, mas Deus chama os corajosos que olham para Jesus Cristo e seguem em frente. Deus chama, aleluia, aqueles que lhe é fiel. Louvado seja o nome do Senhor.